que, inspirados nessas palavras tão luminosas, tão cheias de conforto, de consolo, vamos elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus, nosso irmão maior, nosso modelo e guia, e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para ouvirmos esses ensinamentos que aqui serão ministrados, que certamente irão ao encontro daquilo que necessitamos. Senhor, graças te damos por mais esse dia, pela oportunidade de mais uma experiência no corpo físico. Te rogamos, Senhor, que possas, através da espiritualidade amiga que trabalha nesta casa, que nos recebe, que nos acolhe, que nos envolve nessas vibrações de tanta luz e paz, que possam nos preencher, nos auxiliar em nossas dores, em nossas dificuldades, para que possamos sair daqui melhores do que quando chegamos, que possamos beber desta fonte inesgotável, que é o Teu Evangelho, seus ensinamentos, que possas dilatar, Senhor, os nossos canais, a fim de que venhamos compreender e que essas palavras possam sim nos trazer ensinamentos, mas também nos atingir no coração, e que possamos expressá-la através da nossa vivência diária, do nosso dia a dia, com todos aqueles que fomos convidados a viver as experiências humanas. Obrigada, Jesus, que o Teu amor e a Tua luz nos envolva hoje e sempre, que assim seja. Então temos na manhã de hoje a nossa companheira, trabalhadora da nossa casa, Isolema, que nos falará a respeito do tema O Cristo Consolador. Que Jesus te envolva, Isolema. Bom dia, que Jesus nos envolva no seu amor. Durante a nossa caminhada aqui na Terra, muitas vezes, para a gente não dizer a grande maioria das vezes, nós carregamos situações muito pesadas. Nós temos o peso, as dificuldades do nosso trabalho, o peso e as dificuldades com a nossa família. Nós temos dificuldades financeiras, com os nossos relacionamentos. E essas questões todas parecem muitas vezes, nos deixam muitas vezes cansados, nos deixam muitas vezes sobrecarregados. Por isso, vem o chamamento de Jesus, porque Ele sabe disso, Ele nos conhece e nós estamos num planeta de provas e expiações, onde a grande maioria das vezes estamos tendo dificuldades, estando sobrecarregados. E o que é que Ele vem e nos diz? Ele nos chama, Ele nos diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É uma promessa dele nos aliviar quando formos até Ele. Nós vamos tentar, ao longo da nossa exposição, entender o que é irmos até Jesus. E Ele diz mais: tomai sobre vós o meu jugo. O que significa jugo? Nós vamos ver também. O que significa essa expressão jugo? Porque Jesus, quando esteve entre nós, Ele sempre usava para o chamamento, para a informação, para a consolação, situações, ocasiões, figuras da época em que Ele esteve entre nós. Então, o que significa jugo? Nós vamos já entender isso. E diz mais: e aprendei comigo.
Então ele foi o exemplo e nos deixou o exemplo de vida e também os ensinamentos. Que sou brando e humilde de coração. Também vamos entender o que ele quis dizer com ser brando e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, pois é suave o meu jugo e o meu fardo fica mais leve. Jugo. Jugo significa submissão. Jugo significa obediência. Jugo significa cumprirmos as leis de Deus. Quando nós entendermos e cumprirmos os seus ensinamentos, o nosso fardo, ou seja, os nossos problemas, as nossas preocupações, o nosso peso se tornará mais leve. Por quê? Porque nós vamos entender as razões, os motivos das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Sempre que nós nos desviarmos do caminho, deixarmos de sermos submissos, sermos obedientes às leis divinas, nós vamos ter um peso maior na nossa existência. E no sentido religioso, o que significaria jugo? Significa a opressão que uma pessoa, ou seja, que nós carregamos quando estamos dominados pelos nossos problemas, como sejam as enfermidades, os vícios, as dívidas, seja lá o que for. Quando nós estamos oprimidos com essas situações, nós realmente nos sentimos que o nosso fardo é muito, muito pesado. Exatamente por termos que carregar ou por termos que lidar muitas vezes com essas questões sozinhos, é que o fardo se torna mais pesado. E o que Jesus então nos fala quando ele diz: vinde a mim todos vós? Quando ele fala de fardo, de jugo, ele nos traz a figura de um... Como eu falei agora há pouco, ele sempre usava das situações, das ocorrências, dos fatos da época. E naquela época, o jugo era uma espécie de madeira que era colocada no pescoço dos animais. E com esse aparelho, eles puxavam o arado e faziam a lavoura. Ainda hoje nós encontramos isso em algumas regiões do Brasil ou do mundo aí afora. Então, ele não colocava o jugo em apenas um animal, era preciso 2. Então, por que ele fazia isso? Porque aí o peso era dividido. Então, ele explica dessa forma. Então, tudo fica mais difícil quando temos que carregar um fardo sozinhos. Por isso, a figura do jugo. Então, era colocado essa peça nos 2 animais e o peso era dividido. E enquanto nós estivermos caminhando sem Jesus, ou seja, sozinhos, nós estamos carregando o fardo sozinhos. E aí tudo se torna bem mais difícil. Nós temos a Ivone Pereira, no livro A Luz do Consolador, num item chamado Convite ao Estudo. Por que convite ao estudo? Porque só a partir do momento que nós tivermos o entendimento, o conhecimento das questões, do porquê das ocorrências na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa existência, nós vamos entender o porquê que as situações ocorrem conosco. Por isso a importância do estudo. E ela nos diz que o jugo a que Jesus se reporta é justamente a sua doutrina, ou seja, entendermos a sua doutrina, é o conhecimento das leis divinas, é a prática das regras de bem viver. O que seria bem viver?
É nós nos colocarmos no lugar do nosso irmão, ou nos questionarmos antes de fazer alguma coisa, se aquilo que eu vou fazer, se aquilo que eu vou dizer, eu gostaria que fizessem para mim também. E diz mais, que é a prática do amor. O amor, como nós sabemos, cobre uma multidão de pecados. Nos fala dos deveres da caridade, mas não só daquela caridade de nós darmos as nossas roupas que não usamos mais ou aquilo que nos está sobrando em casa. Mas a caridade, muitas vezes, de estendermos a mão, de darmos um abraço, de ouvirmos alguém com alguma dificuldade. Isso também é caridade, e muitas vezes é a caridade mais difícil de praticarmos. E nos fala de termos a consciência, o conhecimento das leis eternas e, principalmente, a observância dessas leis, sempre que possível, porque nós estamos ainda tendo dificuldades de entendermos todos os ensinos de Jesus. Mas já podemos, no nosso dia a dia, observar a observância de algumas dessas leis. E nós falamos agora há pouco que o jugo significa cumprir essas leis. E a observância dessas leis. Que a partir do momento que isso ocorrer, nós vamos, realmente o nosso fardo vai ser bem mais leve. E ela diz mais, que todos os sofrimentos, ela não diz alguns sofrimentos, ela nos diz que todos os sofrimentos encontram consolação quando nós tivermos fé no futuro, quando nós acreditarmos que existe algo a mais do que essa existência, e confiança na justiça de Deus. Jesus nos falava disso tudo. Justiça. Se nós acreditamos que Deus é justo, então justo é a causa, justo é por tudo que nós estamos passando. Se nós sofremos hoje, é porque nós, em algum momento da nossa existência presente ou passada, nós cometemos alguns equívocos ou contrariamos essas leis divinas. E esse tema tem por objetivo, na manhã de hoje, esclarecer sobre o papel da doutrina cristã ou da doutrina espírita, porque a doutrina espírita é a doutrina que vem nos trazer, à luz da lógica, vem trazer as explicações de forma lógica, de forma racional, os ensinos de Jesus, porque nós sabemos que ele usava muito parábolas. E aí, às vezes, a gente fica meio confuso com relação a isso. Então, ele vem esclarecer sobre esse papel em relação à consolação dos nossos sofrimentos. É um alerta sobre a nossa dor e a procura da solução de erradicar da nossa existência os sofrimentos. O Espiritismo vem nos trazer informações, esclarecimentos, orientações sobre como nós podemos fazer isso. Jesus foi e é e sempre será o médico das almas. Ele está nos convidando há mais de 2000 anos para nós irmos até Ele, que seríamos aliviados. Agora, ir até Jesus não significa somente virmos à casa espírita, ou irmos a um templo religioso, ou irmos em alguma casa de oração. Pois apenas a nossa presença física não significa absolutamente nada. É muito importante, é necessário e é preciso nós estarmos aqui ou lá, onde nós estivermos, em qualquer casa religiosa, contexto religioso, que estejamos também em espírito,
para podermos receber os verdadeiros remédios para as nossas dores. Existem pessoas, e para consolo de vocês, eu vou dizer que eu já fiz isso muitas vezes, que vão ao centro, ou vão às casas religiosas, esperando milagres. E nós sabemos que não é assim que funciona. Tudo depende do nosso esforço. E querem receber sem esforço algum. E quando estão ouvindo a exposição ou a pregação, o pensamento delas está longe daquilo que está sendo colocado. E às vezes próximo ao relógio, esperando ansiosamente que dê o final, o final da exposição, ou para tomarmos o passe, ou para irmos embora. Eu cumpri com a minha obrigação. E aí nós esperamos, ou queremos receber alguma coisa, então não tem como. Não vamos receber nada realmente. Precisamos entender que é necessário que se faça uma reflexão sobre o que está sendo colocado, que se analise o que está sendo exposto e, acima de tudo, que coloquemos em prática o que está sendo dito aqui ou em qualquer outro contexto religioso. Porque é muito importante para a nossa saúde espiritual que isso se faça. Porque durante o dia a dia nós possamos, com esses esclarecimentos, com esse entendimento, com essa aceitação, nós possamos receber o alívio de que Jesus nos promete. Porque Ele nos garantiu, e nós sabemos que o que Jesus nos garantiu é realmente o correto, o certo. Mas nós precisamos entender isso. E o que significaria então mansidão e humildade? São as qualidades daquelas pessoas que têm uma índole pacífica, uma índole tranquila, uma índole serena. São virtudes daquelas pessoas que se submetem, que se dobram às leis divinas. São pessoas de temperamento fácil, suave, tranquilo. São pessoas que têm controle e domínio sobre o seu temperamento e sobre as suas atitudes. E aqui é muito fácil nós entendermos se nós somos mansos e humildes, se nós fizermos no final do nosso dia uma reflexão de como nós nos comportamos durante o dia a dia. Naquele dia. Qual foi a minha postura? Qual foram as minhas atitudes? Qual foram as minhas ações? Quais foram as minhas reações? Como é que foi quando alguém me contrariou? Quando alguém furou a fila? Quando alguém disse uma palavra que eu não gostei muito? É muito fácil. É muito fácil a gente saber se é humilde e se é manso. É só a gente observar as nossas atitudes do nosso dia a dia. São pessoas humildes e mansas, são pessoas que não são afobadas. São pessoas que não são precipitadas e são calmas e pacientes. Precisamos urgentemente aprender a sermos assim. Ou tentar desenvolver no nosso dia a dia algumas dessas virtudes. E Jesus espera que a gente aprenda isso e que coloque em prática isso, porque assim, com certeza, o nosso fardo será muito mais leve, porque nós sabemos as razões do nosso sofrimento. Quando nós temos uma crise de cólera e muitas vezes machucamos alguém que nós amamos, a gente sabe da dor que sente depois quando a gente cai em si e percebe a bobagem que fez. É isso que Jesus quer que a gente faça. Não é sentir culpa, remorso, isso não vai resolver nada para nós. O que vai realmente resolver é nós meditarmos, é analisarmos, refletirmos sobre o que fizemos e fazer o caminho de volta.
Ou pelo menos não tentar de todas as maneiras possíveis não cometer mais o mesmo equívoco. Jesus, quando esteve entre nós, Jesus foi o grande consolador, né, da humanidade. Mas ele teve que partir. E por isso, ele prometeu, no seu último discurso aos apóstolos, lá no Monte das Oliveiras, um pouco antes de ser preso e ser crucificado, ele prometeu um consolador que ficaria entre nós para sempre. E quando ele prometeu isso, dizendo que esse consolador ficaria entre nós para sempre, com certeza não se tratava de uma pessoa, porque nós sabemos que não tem como uma pessoa ficar entre nós para sempre. Então, realmente, seria uma doutrina. E no século XIX, cumpriu-se essa promessa do Cristo. O Espiritismo é esse consolador prometido por Jesus. Ele nos clama a observância das leis divinas. O Espiritismo nos esclarece todas as coisas que Jesus nos disse só por parábolas, como é o assunto que nós estamos trazendo na manhã de hoje. Quando ele falou do jugo e quando ele falou do fardo. E quando ele falou da importância de sermos mansos e humildes. Esse é o Consolador prometido por Jesus. O Espiritismo vem trazer a consolação a todos nós, ainda sofredores. Que existe uma causa justa para os nossos sofrimentos e um fim útil para todas as nossas dores. Nenhum de nós, infelizmente eu vou dizer, nenhum de nós sofremos injustamente. Nem pagamos uma dívida que não é nossa. Se sofremos hoje, é porque nos equivocamos no passado, recente ou distante, como a gente já falou. E dependendo dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas ações de hoje, ou dos nossos sentimentos, nós vamos sofrer amanhã ou não. E só vai depender de nós. Só vai depender de nós. Não adianta nós culparmos o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos, por a nossa família, porque eu estou nessa família, ou porque eu estou nessa cidade, ou porque eu estou nesse contexto. Não. Tudo isso foi planejado por nós antes de nós virmos para o planeta Terra, agora virmos para essa existência. Só que a gente esquece, graças a Deus que a gente esquece. Imagine se a gente lembrasse de todas as bobagens que a gente fez nas outras existências. A gente às vezes não teria nem coragem de olhar para o nosso familiar ou para o nosso amigo, porque se a gente soubesse, né, daquilo que a gente deve ter feito. Porque se nós não fizermos, não estaríamos, se nós não tivéssemos feito, nós não estaríamos aqui. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz que o Espiritismo revela o objetivo da dor. Mostra que os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura, são as purificações que nos asseguram a felicidade nas existências futuras. O Espiritismo faz com que compreendamos que merecemos sofrer e achamos justo esse sofrimento quando entendermos o porquê do nosso sofrimento. A doutrina espírita vem responder a grandes questões filosóficas da humanidade. De onde viemos? Nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. A nossa pátria verdadeira não é essa. Nós estamos aqui uns dias para aprendermos nessa escola, nesse planeta chamado Terra. Para onde vamos? Vamos voltar para a nossa pátria verdadeira. De que maneira nós vamos voltar? Depende do que nós fizermos. O que somos? Nós somos espíritos eternos.
neste corpo hoje, com esta vestimenta. Mas eu não sou isso. Eu não sou isso. Eu estou assim hoje. Eu tenho este nome, este corpo, mas eu não sou isso. Nós somos espíritos eternos. E por que sofremos? E o Espiritismo vem responder essas questões todas. Nós sofremos porque nos equivocamos. Porque nós, em algum momento, pisamos na bola. E o que nós estamos fazendo aqui? Com certeza absoluta, nós não viemos para essa existência, para este planeta, para dormir, comer, fazer sexo, nos divertir. Tudo isso é necessário, sim, mas não foi só para isso. Nós estamos aqui com um objetivo maior, de evoluir, crescer, aprender. Evoluir é o nosso destino. E a doutrina espírita só vai cumprir a promessa de Jesus de nos consolar perante todas essas dificuldades se nós estudarmos, se nós entendermos essas questões de forma racional. Porque a doutrina nos traz explicações lógicas e racionais. E ela nos mostra as verdadeiras causas dos nossos sofrimentos. Porque nós ainda temos limitações. Nós ainda temos dificuldades de nos relacionarmos. Nós temos dificuldade de compreender o nosso irmão. Nós temos dificuldade de sermos pacíficos. Nós temos dificuldades. Mas nós podemos mudar, sim. Porque todos os males que nos afetam têm origem na falta de comunhão com Deus, na falta de ligação com Deus. Todos os nossos sofrimentos têm essas causas. Tudo que nos causa aflição, mágoa, sofrimento, serão resolvidos mediante o estabelecimento das nossas relações com a divindade, fazendo as pazes com Deus, com as leis divinas. Nós estamos brigados com Deus. A grande maioria de nós estamos brigados com Deus porque nos achamos injustiçados. Nós achamos que aquilo que está acontecendo conosco, nós não merecemos. Bom, se a gente pensa que não merece, nós vamos achar que Deus é injusto. E a partir do momento que nós entendermos que Deus não é injusto, nós sabemos que nós merecemos. Entretanto, para que ocorra esse alívio a que Jesus oferece, é necessário colocar em prática os ensinos. Porque só esses ensinos é que dão sentido à nossa existência. Jesus pode representar não apenas o alívio das nossas dores de hoje, não só as nossas dores de hoje, mas também o encontro de um novo caminho a seguir. E também o início de uma nova jornada, que vai nos trazer mais felicidade, sim. Porque quando nós realmente conhecemos as causas das nossas dores, nós vamos usar o remédio correto. Vamos fazer um exemplo bem simples. Quando a gente come demais um dia, ou quando a gente abusa nos alcoólicos, o que acontece no dia seguinte? Mal-estar, dor de cabeça, etc. Bom, eu sei o porquê. Eu sei. Ou não sabemos? A gente sabe. Então o que a gente vai fazer dali para frente? Evitar de cometer esses abusos. E a mesma coisa com tudo o resto que nos aflige. Então é importante que nós analisemos, que nós façamos uma reflexão, o porquê que eu estou sofrendo hoje. Devemos nos lembrar que Deus sempre nos dá consolo e força quando pedirmos com fé e humildade. Quando formos devotos, ou seja, quando nós formos fiéis ao cumprimento das leis divinas, Ele sempre nos dará consolo. E nós temos à nossa disposição um canal de ligação
e comunicação direta com Jesus, com a divindade, com o nosso anjo de guarda. Nós temos um canal direto, que é a prece. Nós não precisamos pedir para ninguém fazer a ligação para a gente. Nós, em qualquer lugar, em qualquer momento do nosso dia, nós podemos nos conectar com Deus. Nós não precisamos parar num lugar escuro, nos ajoelharmos, postarmos as mãos, não. Onde nós estivermos, nós podemos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer, pedir, louvar, agradecer por termos evitado alguma coisa, por tudo. Nós podemos estar sempre conectados com a divindade. Mas isso só vai depender de nós. Só vai depender de nós. Porque sempre que nos sentimos aflitos, oprimidos, cansados, nós podemos buscar refúgio em Jesus, sim. Com o nosso anjo de guarda. Todos nós, sem exceção, temos um anjo de guarda. Que apostou na nossa volta, dizendo, vai, que eu vou estar com você, eu vou te dar coragem, paciência, resignação, mas conecte comigo, se conecte comigo. Porque se você não estiver conectado comigo, eu não posso fazer nada. E o problema é que muitas vezes, não é o anjo da guarda que se afasta de nós. Somos nós que nos afastamos dele. Através do quê? Das nossas condutas. Esse auxílio que Jesus nos promete, ele pode chegar de várias maneiras. Ele pode estar com uma palavra que foi dita aqui no dia de hoje, é um tipo dessa exposição. Ela pode surgir com um atendimento fraterno, com uma leitura de uma página de um livro, com um amigo que nos disse alguma palavra, que nos deu um abraço, enfim. Eles encontram uma maneira de aliviar o nosso sofrimento quando nós fizermos o nosso pedido com fé e com humildade. E desta forma, quando isso ocorre, as nossas dificuldades, o nosso fardo, ele vai se tornar mais leve. Nós nunca estamos desamparados. Se em algum momento nós nos sentimos desamparados, é porque nós nos afastamos da divindade, das leis divinas. E como é que nós nos afastamos? Nós nos afastamos com os nossos pensamentos negativos, nós nos afastamos com a revolta por alguma ocorrência que aconteceu, por a mágoa de alguém ter nos dito ou feito alguma coisa. A mágoa é um câncer. Quando nós não entendemos as nossas dificuldades, o porquê das nossas aflições, aí desta forma nós estamos nos afastando de Deus. Nós não aceitamos o nosso jugo, que nós não estamos observando as leis divinas. Aí nós estamos nos afastando de Deus. Nos afastamos quando nós somos arrogantes, não somos humildes e não somos mansos, como Jesus nos ensinou. Enfim, eu só gostaria de finalizar dizendo que se nós quisermos deixar de sofrer, ou sofrermos menos, nós temos todos os recursos à nossa disposição. Mas vai depender de cada um de nós, individualmente, querermos buscar as explicações, os conhecimentos, as informações. Porque nós teremos o auxílio, sim. Mas só vai depender de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe e que vocês tenham um excelente domingo. Agradecemos a Isolema pelas reflexões desta manhã, que certamente falou ao coração de cada um de nós.